Salve meu amigo, salve minha amiga, Bruno na área para falar sobre direito penal. Sim, a nossa maratona do direito penal, onde eu estou trazendo, já trouxe na aula 1 princípios, uma introdução e os princípios, e hoje eu vou dar sequência na aula 2, vou falar sobre um outro princípio que não é que faltou naquela aula, é que eu deixei para iniciar nessa próxima aula porque é um princípio muito importante. Caso tu não me conheça, meu nome é Cleison Brum, eu sou policial penal hoje aqui no Rio Grande do Sul, já fui policial militar também, eu estudo para concurso público há muito tempo e eu te convido a fazer parte da nossa maratona do direito penal. Pega o teu chimarrão e vem comigo estudar essa matéria que é tão legal. Caso tu tenha um sonho em ser policial, por óbvio que tu vai ter que estudar essa matéria. Algum dia da tua vida tu vai ter que estudar. Por ela ter alguns conceitos, algumas teorias meio estranhas, eu trago para ti aqui um direito penal mais simples e mais didático possível. Um direito penal objetivo, onde tu vai conseguir entender essa matéria com exemplos mais simplificados, de uma forma menos burocrática, um juridiquês menos rebuscado, mais simples e direcionado. Sem muitas delongas, deixa eu passar pro meu slide aqui. Agora sim, pegar a minha caneta. Caso tu ainda não me conheça, tu vai me encontrar aqui, ó, Cleison Brum 1993. Lá no Instagram, tu pode me seguir, tu pode tirar uma foto, tu pode me marcar quando tu for postar e a gente vai conversar sobre direito penal, sobre concurso público, sobre tudo que tu quiser voltado para essa área profissional. Olha só, uma coisa que eu não falei na última aula, na aula 1, que toda essa matéria que eu trago aqui, eu fiz uma apostila. Eu tenho uma apostila com inúmeras questões, uma apostila bem direcionada com todo esse material que eu estou dando aula. Caso tu queira essa apostila, tu entre em contato comigo lá no Instagram, que eu te mando pelo WhatsApp. A gente dá um jeito de te mandar essa apostila. Beleza? Sem muita historinha, eu quero trazer para ti, deixa eu trocar aqui, esse princípio que ele é bem importante, e tu vai encontrar em todos, ou quase todos, não vamos ser tão geral assim. 90% tu vai encontrar o princípio da insignificância ou da bagatela, faltou aqui, ó, ou da bagatela, também conhecido. Ele foi incorporado, deixa eu trocar minha canetinha, pegar um marcador de texto mais bonitinho, por Klaus Roxin, um importante jurista alemão. Isso aqui é só para tu entender, e esse princípio decorre do princípio da intervenção mínima. Lembra que a gente conversou sobre a intervenção mínima, que o direito penal ele vai intervir só no que é mais importante? Ó, prevê que não cabe ao direito penal ser aplicável a todo e qualquer ilícito praticado, de forma que o direito penal deve se preocupar apenas com as principais mazelas da sociedade e condutas mais gravosas. Um exemplo do princípio da insignificância é o indivíduo, ó, eu vou começar os desenhos, sabe que eu trabalho com desenho e eu acho que fica muito mais legal. Joãozinho vai lá no supermercado, tá? Um mercado gigante lá. E ele vai e pega lá uma traquinas. Vocês lembram? Traquinas? Não sei se existe ainda, acho que sim, né? Traquinas, ou para quem é mais antigo, a Fominhas. A Fominhas é antigo, hein? Fominhas de pêssego, era a melhor. Enfim, ele pega um biscoito, uma bolacha, como tu resolva chamar aí onde tu tá assistindo. Ao ser flagrado por um fiscal, a polícia é chamada. Tendo em visto que possui relevância para ensejar a aplicação do direito penal, porque, por óbvio, se tu for na tipificação formal, vai estar lá no artigo 155 do Código Penal o furto. Vai estar lá o furto. E o que ele fez foi um furto. A pena é de 1 a 4 anos. Mas tu entende que, nesse sentido, o direito penal entende que não cabe punir uma conduta ínfima como essa. Ou seja, não houve o objeto efetivamente lesar o patrimônio do supermercado. O supermercado não vai ficar mais pobre, menos pobre, por um biscoito. Então, o direito entende que há esse princípio da insignificância, onde não será punido, pois conforme o princípio da insignificância, não há a tipicidade material. Lembra o que é a tipicidade material? A tipicidade material é a lesão ao bem jurídico ou ameaça de lesão.
Não, mas houve uma lesão? Não, não houve. Ele simplesmente pegou um pacote de biscoito que, para esse supermercado que é gigante, cara, não vai nem fazer cócegas, né? Então, por isso que aplica-se o princípio da insignificância. Dito isso, eu trago aqui a tipicidade formal e a tipicidade material. Por que que isso é tão importante? Porque quando tu fala em princípio, ó, deixa eu escrever. Quando tu fala em princípio da insignificância, insignificância ou bagatela, nós temos no crime, nós vamos estudar isso hoje, começar a estudar isso hoje, que o crime, eu já falei na outra aula, ele é um tripé. Imagina que ele é um tripé. Ele tem 3 partes, o crime. 3 pernas, digamos assim. Ele tem o fato típico, ilícito e culpável. Dentro da tipicidade, existe a tipicidade formal e a tipicidade material. O que seria a tipicidade formal? É o crime estar escrito, estar formado, estar postulado em alguma lei. Ou seja, no Código Penal, lá no artigo 155, fala sobre o furto. Se apropriar do biscoito lá é furto? Sim, é furto. Então nós temos a tipicidade formal, beleza? Beleza. Agora, a tipicidade material é lesão ao bem jurídico ou ameaça de lesão ao bem jurídico, que é o que o direito protege, bem jurídico. Mas tu entende que não há essa lesão, um simples biscoito, nem ameaça. Olha quantos biscoitos esse mercado tem, olha o faturamento que esse mercado tem, então não preenche a tipicidade material. Por isso que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Isso aqui cai muito em prova. E agora tu entende que é bem simples. Por que que é material? Porque não lesa, nem atinge, nem ameaça lesar o bem jurídico do mercado. Então, como eu te falei, ó, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, que se divide em formal e material. Tu sabe que a formal preencheu, tá escrito lá o furto, agora a material, não tá. Então, quando o indivíduo, ele vai lá e furta o biscoito, simplesmente, ó, em suma, a natureza jurídica do princípio de insignificância é causa supralegal de exclusão de tipicidade. Então, vai cair na tua prova o que é, tu já sabe que é isso. É uma causa supralegal de exclusão de tipicidade. Fala comigo, o princípio de insignificância é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade. Nunca mais tu vai esquecer isso, tenho certeza. Passamos para o próximo? Sim. Dentro do princípio da insignificância ou bagatela, nós temos alguns elementos que precisam ser preenchidos. Quais sejam? Tu vai decorar o Mari. Eu não tenho como esquecer porque o nome da minha esposa é Marina. Então, algumas pessoas chamam ela de Mari. Não tem como eu esquecer esses elementos do princípio da insignificância. Quais sejam? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Por que é meio subjetivo e meio indigesto quando a gente fala sobre isso? Porque os 4 basicamente são a mesma coisa, não diz, não tem uma lei que diga o que é. Então tu só tem que saber quais são os 4. Sabendo os 4,
tu já consegue matar muita questão. Tu só tem que saber. Não vai te perguntar o que é a mínima ofensividade, não vai te perguntar numa questão o que é o reduzido grau, não. Só tem que saber o que significa o MARI. Beleza? Tu sabendo o MARI, pode ser que numa questão venha dentro das alternativas A, B, C, D e E, qual não é um elemento do princípio da insignificância? Aí vai estar lá o MARI, vai estar lá o MARI, vai estar lá o MARI, e exemplo, vai estar lá um legalidade. Aí tu, pô, não tem nada com L, né? Então eu sei que é o MARI. Beleza? Bem simples, bem fácil, bem tranquilo, não tem por que enlouquecer. Agora aqui a gente tem alguns entendimentos, algumas súmulas que é bom tu prestar atenção. Caso tu tá viajando aí, não sei se tu tá prestando muita atenção, ou tá fazendo alguma coisa, lavando uma louça e assistindo a aula, ouvindo pelo menos, presta atenção nessa súmula aqui, ó. Súmula 589 do STJ. É inaplicável, ou seja, não se aplica, não cabe, não tem possibilidade de tu usar o princípio da insignificância em crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Isso aqui é muito novo, muito atual e tem tudo para cair em todas as provas que vierem agora em 2026. Então tu sabe que o princípio da insignificância é inaplicável, ou seja, não se aplica em crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Dito isso, passamos para o próximo. Crimes contra a administração pública. Súmula 599, também do STJ, também é inaplicável, não se aplica, não cabe nos crimes contra a administração pública. Não cabe, aprovado em 2017. Porém, existe uma exceção. É uma exceção. O que vai cair na prova? A exceção. Qual que é a exceção? O descaminho. No descaminho, cabe, então, o princípio da insignificância. Insignificância. Súmula 606. Não se aplica, ou seja, não se aplica e é inaplicável, não cabe. Tu nunca vai usar o princípio da insignificância nos casos de transmissão clandestina de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da lei tal. Ou seja, se falar que Joãozinho praticou o crime de transmissão clandestina de sinal de internet, que é muito frequente, todo mundo faz, larará, a questão vai querer te enrolar. Vai dizer que aplica o princípio da insignificância por ter os elementos MARI. Tu vai dizer, A súmula 606 diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos casos de transmissão clandestina. Ó, a situação em que se aplica, ou seja, é aplicável, até eu vou trocar de cor, porque às vezes a gente gosta de cores e presta atenção na cor e não se liga que é diferente. Ó, se aplica, vai se aplicar o princípio da insignificância, se aplica. Crimes contra a ordem tributária. Qualquer crime. E o descaminho, como exceção, lembra? Valor pacífico no STJ e no STF. Até 20 mil reais. Meu Deus, Bruno, 20 mil? 20 mil. Por que 20 mil? Porque a Procuradoria da Fazenda não realiza execução fiscal de valor abaixo de 20 mil. Então, se a Fazenda Pública não está preocupado com 20 mil, quem é o direito penal? Quem é o direito penal para se preocupar com isso? Mas tem uma ressalva. Olha aqui a ressalva. Se há habitualidade, ou seja, se é habitual esse crime, ele praticar esse crime, vou praticar esse crime então de 20 mil até dar 10 milhões. Não, não pode. Se é habitual a prática do crime, denota o quê? O elevado grau de reprovabilidade, lembra lá do MARI? Então, aí obsta, ou seja, aí não vai se aplicar, se for habitual um crime tributário ou de descaminho, não se aplica o princípio da insignificância. Julgado de 2020, beleza? Belezinha. Aí também nós temos aqui a infração da bagatela imprópria. Meu Deus, Bruno, aquela ali é a própria? Aquela é a própria. Agora nós temos a imprópria. O direito a gente acha que é difícil, mas não é.
Ele começa, na verdade, a inventar um monte de porquês e uns puxadinhos justamente para poder ter prova, justamente para eu poder estar aqui tentando te explicar, justamente para ter como estudar o direito penal. Porque senão, se fosse só crime, matar alguém, pena, seria muito fácil. Então eles inventam algumas historinhas que a gente tem que prestar atenção porque cai em prova. Ah, mas eu acho difícil, eu acho fácil. Cara, não interessa, na verdade. Minha luz acabou de cair do nada, mas tudo bem. Não interfere, então, e não interessa muito se esse princípio ele vai ser, tu vai entender perfeitamente, se tu vai conseguir realmente ocupar na tua vida. Não interessa, o que interessa é que vai cair em prova e tu tem que saber, beleza? Beleza. Ó, quando há o princípio da significância próprio, o próprio, estamos falando do próprio, aquele primeiro, percebe-se que ele pode ser aplicado, pois está ausente um dos elementos do fato típico, que é a tipicidade material. Lembra que eu falei? Exclui a tipicidade material, lesão ao bem jurídico. Lembra disso? Beleza. Por sua vez, ao se tratar de infração batelar imprópria, vou trocar de cor para imprópria. Troquei de cor. Quando falar em imprópria, está diante de uma conduta que é considerada crime. Ou seja, é crime, pois possui todos os elementos, lembra, fato típico, ilícito e culpável, possui todos os elementos do crime, porém, após a prática desse crime, a punição dele se torna desnecessária pelo direito. Então, ele vai preencher todos os requisitos do crime? Vai. Porém, a punição se torna desnecessária. Vamos para o desenho? Vamos para o desenho. Um exemplo que eu trago é quando comete um crime tributário no valor de 50 mil. Por que 50 mil, Bruno? Porque até 20 se aplica o princípio da insignificância. Lembra disso? Lembro disso. Então, vamos lá. Vamos supor que Joãozinho, que João, que é dono de um banco, não é o Master, nada a ver, tá? Um banco mestre é o nome, banco mestre. Joãozinho comete então um crime, Joãozinho vai lá e comete um crime, isso aqui é um crime, um crime. Qual crime que ele cometeu? Um crime tributário, no valor de 50k. Não cabe princípio de insignificância, porque é até 20k, e a exceção é o quê? Habitual, né? Se for habitual, não cabe também. Mas se for até 20, uma vez só, cabe o princípio da insignificância. Porém, começa aqui, ele abre-se o inquérito, ele vai para o processo, tudo certinho. Porém, o indivíduo ele vai lá, não, peraí, estão me querendo me prender por isso aí? Peraí, é comigo? Dinheiro eu tenho. Pagou o valor, sonegado. Foi lá e, calma aí que é comigo. Eu sou dono do banco, quem tem dinheiro sou eu. Vai lá e deixa eu trocar de cor. Me ajuda a caneta. Vai lá e tá aqui cinquentão. Não precisa mais. Tu entende que o crime que ele tinha feito seria sonegar 50 mil? Ele foi lá e tá aqui cinquentão, tá aí pra vocês. O que acontece? Punibilidade pode ser extinta. Então, a punibilidade vai ser extinta. Agora, presta atenção num detalhezinho aqui, porque a bagatela ou insignificância própria e imprópria, ela vai mudar. No sentido de o princípio da insignificância própria ou imprópria, que deixa eu pegar aqui o marca-texto, o princípio da insignificância própria, vamos marcar o próprio. O próprio tem natureza jurídica de causa excludente de tipicidade material. Lembra? Lesão ao bem jurídico ou ameaça à lesão ao bem jurídico? Agora, vou trocar para outra cor. O princípio da insignificância impróprio, possui natureza jurídica de causa excludente de
Punibilidade. Aqui que tá o pulo do gato. Punibilidade. 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 Lembra, ó. Impróprio. Aí tu inverte, ó. Tu inverte. Tu coloca o... Tu inverte. Presta atenção. Presta atenção que esse aqui é o Bizu Master, hein. Vou pegar minha canetinha. Faltou uma perninha do M, ó. Impróprio. Punibilidade. Tu inverte ali para tu lembrar que um é o princípio da insignificância impróprio e o outro é o próprio. O próprio exclui a tipicidade de material, lesão ao bem jurídico ou ameaça de lesão ao bem jurídico, e o impróprio não vai ter punição. O impróprio não tem punição. Lembra? O impróprio não tem punição. Por quê? Porque ele pagou valor. Deveria tanto, eu devia tanto, então toma, tá pago, não precisa me punir mais por isso, porque eu já paguei. Dito isso, passamos. Agora nós vamos entrar, deixa eu trocar aqui a minha câmera para poder falar contigo. Pega um chimarrão aí, pega um chimarrão. Eu quero que tu pegue agora uma folha 4, pode ser uma folha 4, pode ser a folha do teu caderno, pode ser uma cartolina, pode ser o que tu quiser. Mas eu preciso, deixa eu até servir mais um chimarrão que eu fiquei até nervoso agora. Ó, eu preciso que tu olhe pra tela que eu vou te mostrar daqui a pouquinho e eu preciso que tu copie esse quadro. Porque desse quadro deriva agora é um mar. Parece que ele é pequenininho. Ah, que bonitinho. Calma. Ele é como se fosse um quadro montado de Lego, assim, ó. Cada partezinha, cada pedacinho, e desse pedacinho tem uma teoria que vai explicar como que ele vai ser aplicado, como que vai funcionar, uns nomes em latim, mas fica tranquilo. Nós vamos falar sobre isso de uma forma bem didática e bem tranquila. Deixa eu trocar minha tela aqui. E é eis que surge a teoria do crime. Aqui está teorias no plural, porque eu vou te mostrar 3. Mas o que tu precisa saber? O que tu precisa saber tá aqui. Deixa eu pegar minha canetinha com uma cor mais bonitinha. Ó, o crime, lembra que eu te falei que ele é um tripé? Só que esse tripé, imagina comigo, ele é um tripé feito de Lego. De Lego. Vamos lá, por que de Lego? Ó, uma partezinha do Lego, outra partezinha do Lego, outra partezinha do Lego, outra partezinha do Lego. Lego, 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 Lego e Lego. E aqui em cima tá, ó, o crime. O crime. Para ser crime, tem que estar tudo certinho, ó. Tudo de pezinho. Tudo certinho. Porque caso eu venha tirar uma partezinha, tudo vai desmoronar, tudo vai cair. Não é mais crime. Caso eu tire uma partezinha, tudo vai cair. Caso eu tire uma partezinha, tudo vai cair. Por que tu tá falando isso, Bruno? Porque é importante que tu entenda que o crime, ele é um fato típico. Tu vai pegar agora a tua folha 4 que eu te falei e tu vai fazer assim, ó. Pega a folha 4, tá? A folha 4. Na horizontal, tu vai escrever crime pequenininho, né? Aqui é só um exemplo. E aí tu vai escrever aqui, ó, fato típico, ilícito e culpável. Ou como tá aqui, ó, fato típico, antijurídico ou ilícito, culpabilidade ou culpável. Tu vai escrever isso e abaixo tu vai colocar dentro do fato típico conduta, tu vai colocar resultado, tu vai colocar relação de causalidade ou nexo causal. Copia exatamente como está aqui, ó, tipicidade. Aqui dentro da conduta, tu pode acrescentar mais 2 flechinhas e colocar assim, ó, dolo e culpa. Dolo e culpa. Faz isso aí. Eu vou te dar 2 segundos para tu copiar, porque já era para tu estar copiando enquanto eu tô falando, né? Óbvio que eu vou deixar tu copiar, porque isso aí vai ficar do lado da tua mesa. Tu vai estudar olhando para isso aí. Tu vai olhar, cada vez que eu estiver falando alguma coisa, tu vai olhar para tu entender onde que eu tô. Exemplo,
Ah, o Brum enlouqueceu. O Brum tá lá falando sobre resultado. Tá, eu sei que o Brum tá aqui, ó. Ó, eu sei que o Brum tá aqui. Tá, agora o Brum começou a falar de conditio sine qua non, de teoria, nexo causal, tô meio perdido. Ah, então o Brum tá aqui, ó. Pra tu entender onde nós vamos estar durante a aula. Tu vai copiar, então. Tu termina de copiar aí a tua folhinha bonitinha da teoria do crime e tu vai deixar do lado, bonitinha, porque nós vamos passar por ela hoje. Hoje, a minha ideia da aula 2 é passar todo esse lado aqui, ó. Todo esse lado. Só isso, Brum? Não, é bastante coisa. Parece pouco, mas não é. Fez isso? Anota aí que eu vou terminar o chimarrão aqui. Roncou minha cuia? Roncou minha cuia. Espero que tenha terminado. Só depois tu pausa o vídeo aí rapidinho e faz esse quadrinho que vai ser importante para tu entender. Vamos lá então. Conceito analítico de crime. Conceito analítico de crime. Lembra na primeira aula? Tu lembra na primeira aula? Se tu assistiu, se tu não assistiu, volta lá e assiste. E quando a gente fala em crime, tem o crime formal, o crime material, e o crime, não vou nem escrever, vou te mostrar, analítico, conceito analítico. Lembra que formal é o que está na lei e o material, ofensa ao bem jurídico, ou lesão ao bem jurídico. Isso aqui a gente já falou. Tá, beleza. Conceito analítico. É um conceito científico, é um conceito para tu poder estudar, é um conceito que vai ter um mar de informação para a gente poder justamente estar aqui estudando sobre isso. Porque é muita informação, muito detalhe, muita exceção, muita teoria, que é isso que a gente vai entender. No conceito analítico, ele é dividido em 3 elementos, que eu já falei contigo: fato típico, ilícito e culpável. Então, lá na tua folhinha que tu fez a teoria do crime, se tu quiser escrever no cantinho assim, ó, conceito analítico. É só para tu entender o que é. Dentro de cada elemento, há outros. Lembra da pecinha de Lego que eu te falei? Que é um tripé de Lego? Dentro do fato típico, que é o primeiro quadrinho, lembra que são 3? Ó, típico, ilícito, culpável. Dentro desse quadrinho aqui, ó, esse T é esse T aqui, ó, típico. Tem a conduta, tem o nexo causal, tem o resultado e a tipicidade. Dentro, então, do elemento típico, existe a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. Dentro da conduta, ainda tem o dolo e a culpa. Nós vamos falar mais na frente, logo sobre eles. Dentro do ilícito, que é o do meio, lembra? Olha pro teu quadrinho aí. O do meio, ele é presumido. Como assim, Brum? O fato ilícito, se ele preencheu toda essa primeira coluninha do fato típico, do T, se ele preencheu todos aqueles 4 requisitos, eu estou para falar número no plural hoje, bem louco. Se ele preencheu todos, presume-se também que ele é ilícito. O do meio, presume-se, tem até uma teoria da indiciariedade, ou ratio cognoscente. Depois nós vamos falar sobre isso. Não te apega nessa teoria, que ela vai explicar o porquê que ele é presumido. É isso? Ah, mas não é difícil, é só para assustar, é só para isso. Mas essa teoria vai dizer isso, que se o crime preencheu o fato típico, presume-se que ele também é ilícito. Tá, e quando que ele não vai ser ilícito, então? Quando que ele vai desmanchar lá? Quando que ele vai derrubar o crime? Lembra que são 3 pernas e essa do meio, se eu tirar alguma coisa, vai cair? Esses 4 Lego que preenche lá, lembra? Crime tem 3 perninhas, né? Que são Legos. Se eu tirar uma, cai tudo? É isso aqui, ó. Legítima defesa.
Se tu praticou o crime em legítima defesa, não é mais crime, desmoronou o nosso tripé. Se tu praticou o crime em estado de necessidade, desmoronou o crime. Então, para que seja crime, as três coluninhas, as três perninhas do nosso tripé têm que estar intactas e de pé. Uma das maneiras de derrubar estão aqui, ó. Causas, olha o nome, causas, eles são causas que excluem o quê? A ilicitude. Eles vão excluir o crime. Causas que excluem o crime que estão aonde? No meio. Como é o nome do meio? Ilícito. Meu Deus, como é fácil. Sim, é fácil. Quando tu começa a entender, tu vai ver que é fácil. Na aula de hoje nós não vamos abordar especificamente um por um desses elementos, porque é para aula 3. Hoje a gente vai ficar só na primeira coluninha. Eu só estou dando uma visão geral para tu entender, começar a entender onde nós vamos chegar. Visão do todo para começar no início, como diz o gaúcho. Culpável. Lá na tua folhinha, olha para tua folhinha aí. São 3, não são? O último é o C. Tem esses 3 elementos. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Quando tu praticou, tu era imputável, maior de 18 anos, a tua consciência lá, deixa eu tentar fazer aqui não sei se eu vou conseguir, é para ser um cérebro, ó, dentro da cabeça do corpinho lá. Tua consciência, tu tinha a consciência que aquilo era um crime, sim ou não? E outra, dentro dos meios que tu tinha, dentro da forma que tu tem, dentro do que tu entende por certo e errado, era exigível uma conduta diversa? Sim ou não? Caso não seja preenchido um desses requisitos, também vai desmoronar o nosso crime. Entenderam até aqui? Entendemos até aqui. Aí, lembra que eu falei no início que nós teríamos 3 teorias sobre o crime, por isso que estava em plural? Porque nada mais é do que o crime, ele não nasceu do jeito que a gente entende por hoje. Existe uma coisa chamada história. História. Com o passar dos anos, tu lembra que antigamente nós andávamos a pé, depois nós andávamos, isso aqui é para ser um cavalo, nós andávamos a cavalo, depois a gente conseguiu uma carrocinha que o cavalinho puxava para nós. Depois começou a aparecer os carros. Isso aqui é para ser um carro. Tu lembra disso? De uma evolução? Uma evolução com o passar do quê? Com o passar do tempo. Aqui é a mesma coisa. O crime, ele não nasceu como a gente entende. Muitos historiadores, ao passar do tempo, foram estudando e foram entendendo e foram modificando e foram achando defeitos num e melhorando para outros, para a gente chegar onde a gente está hoje. E a primeira teoria que eu quero te mostrar, deixa eu apagar isso aqui, a primeira teoria que eu quero te mostrar é justamente a primeira que a gente estuda quando vai estudar a teoria do crime. Deixa eu apagar. Apaguei. O nome dessa teoria está aqui em cima. Ó. Marca texto. Deixa eu pegar uma corzinha mais tranquila. Aqui. Teoria causalista. Causal naturalista. É tudo a mesma. Clássica, naturalista, mecanicista ou sistema, não sei nem ler direito isso aqui, Liszt-Belling. Acho que é assim, ou Liszt-Belling, será. Mas é o nome desse maluco aqui. O que mais aparece é teoria causalista ou teoria clássica. É o que mais aparece. Agora tu vai pegar o teu quadrinho e vai colocar aí do lado. Pega o teu quadrinho que tu fez e coloca aí do lado, pra gente poder conversar sobre. Tu vai notar que aqui tá diferente. A teoria 1, a teoria 2 é diferente. E nós vamos parar, o teu quadrinho, ele tá na teoria 3, que é a que a gente ocupa hoje, a 3. E aqui nós estamos assim na 1, tá? Qual que é a diferença?
Ó, o fato típico tá ali, tá? O fato típico tá ali. Porém, dentro do fato típico, a conduta é uma ação humana. É uma ação humana com vontade de produzir efeito no mundo exterior. Mas aqui não tem dolo, não tem culpa, ou seja, tu fez, não interessa. Tu praticou a conduta. Exclui se tu teve culpa, se tu teve dolo, enfim, é uma ação humana. Dentro da culpabilidade, lá o terceiro quadrinho, é a teoria psicológica. Ah, Bruno, mas eu queria saber o significado. Tu não precisa saber o significado de cada coisa. Só precisa saber que na teoria causalista, na teoria clássica, o fato típico é uma ação humana. Presta atenção, que na prova é isso que cai. Dentro da teoria causalista, clássica, naturalista, o fato típico, a conduta é uma ação humana, com vontade de produzir efeito no mundo exterior. Dentro, na teoria causalista, na clássica, dentro da culpabilidade, o que explica a culpabilidade é a teoria psicológica. E isso tu tem que saber. Os elementos são só dois. Imputabilidade é o mesmo de hoje, né? Imputabilidade, capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Só que aqui, lembra que eu te falei que no teu quadrinho aí, isso aqui, ó, dolo e a culpa estão aqui na conduta? Na teoria 1, não. Na teoria aqui, o dolo é normativo, tá lá dentro da culpabilidade. Ele tem a intenção e sabe que é proibido por lei. Isso é o dolo normativo. Dolo normativo e a culpa estão dentro do elemento culpabilidade, na teoria clássica, na teoria causalista. Entendeu a primeira teoria? Bruno, mas eu queria saber mais. Não, aí tu vai pegar um livro de direito penal e tu vai entender por que é assim, por que não é. Eu só preciso que tu saiba que a conduta é uma ação humana com vontade de produzir o efeito no mundo exterior e que a culpabilidade, a teoria é psicológica, que o dolo é normativo e está dentro da culpabilidade. É isso que eu preciso que tu saiba. Dito isso, teoria 2. Teoria neocantista. Aqui ficou 1, mas é 2, tá? Teoria neocantista. Vou trocar de cor, peraí. Vou trocar de cor. Verdinho. Neocantista, causalística, neoclássica, de Edmund Mesner. Esse aqui é um maluco que... grande incentivador dessa teoria. O fato típico, ele já muda da 1 para 2. Para 2 agora não é mais ação, não. É um comportamento humano. É um comportamento humano e não mais uma ação. Ou seja, é tanto ação quanto omissão. Os dois podem ser conduta, tanto ação quanto omissão. Por isso que o nome é comportamento. O nome é comportamento. Então, se perguntar assim, qual é dentro do fato típico, na conduta, qual a grande diferença entre a teoria clássica para a teoria neocantista? É essa aqui, passou de ação para comportamento, pois agora prevê tanto ação quanto omissão. Entendeu isso? E aqui a mesma coisa, com vontade de produzir efeito no mundo exterior. Segue tudo normal, a culpabilidade também muda. A culpabilidade também muda. Agora, a teoria normativa ou psicológico-normativa. Ou psicológico-normativa. Se perguntarem a diferença lá na teoria clássica para a teoria neocantista sobre a culpabilidade, é essa. Quem mudou a teoria? Antes era teoria psicológica, agora é teoria normativa ou psicológico-normativa. A imputabilidade segue a mesma coisa, o dolo normativo segue a mesma coisa, porém vem uma novidade. Opa, vem uma novidade, que é exigibilidade de uma conduta diversa. No momento que tu estava com o teu
caráter cognitivo que tu tinha à época. Era possível uma conduta diversa naquele momento? Sim ou não? É isso aí que quer dizer. Então, qual que é a grande diferença? Na conduta é um comportamento, na culpabilidade a teoria é normativa ou psicológico-normativa, e vem uma novidade dentro da culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa. Entendemos até aqui? Entendemos até aqui. E chegamos na tão sonhada e adotada teoria até hoje do crime, que é a teoria finalista. Finalista. Lembra a terceira? É o final, finalista. De Hans Wessel. Em inglês eu sou muito ruim, então me ajudem aí. Dentro do fato típico, olha o teu quadrinho que tu fez. Olha o quadrinho que tu fez. Tu lembra que nas últimas duas teorias, esses dois elementos subjetivos, eles estavam dentro da culpabilidade? Então, eles passam a integrar o time típico lá dentro da conduta. Então, é só na teoria finalista que o dolo e a culpa estão dentro da conduta no fato típico. O dolo, que era normativo, lembra que era normativo, ele passa a ser natural. E lá dentro da culpabilidade, o dolo, que era normativo, ele sai. O dolo saiu, porque ele foi lá para cima, subiu. E o que era normativo, que era a intenção de sabe o que é proibido, passa a potencial consciência da ilicitude, que é a novidade. Potencial consciência. Passando então a gerar o mnemônico agora dentro da culpabilidade. IP. A IP tu pode pensar lá no detergente para limpar a louça, que é com Y, né? Mas aqui vai ser IP nosso, vai ser com I. Tu pode pensar naquela árvore IP, para lembrar que os elementos da culpabilidade na teoria finalista, lembra, a teoria finalista é imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Entendemos até aqui? Essas três teorias que eu mostrei para vocês até aqui é o pavor do concurso público, porque eles gostam de misturar. E agora tu consegue entender como que eles vão cobrar. Eles vão vir adotando a teoria da finalidade dentro do elemento culpabilidade. Eu vou marcar com outra cor para tu entender como que a questão ela vai vir. E tu tem que estar esperto. Adotando, presta atenção, olha só pro marcadorzinho vermelho. Adotando a teoria finalista, adotada atualmente no Código Penal, criada por Hans Wessel, não sei o que. O dolo e a culpa estão dentro da culpabilidade. Tu vai dizer, tá errado. Adotando a teoria finalista, a culpabilidade, o dolo é normativo. Não é mais. É isso que eles vão querer fazer. Eles vão querer pegar uma das teorias e dizer que o dolo ainda é normativo, vão dizer que o dolo e a culpa não estão dentro da conduta. É isso aí que eles vão querer fazer, mudar, modificar, porque é muito nome. A teoria finalista, a teoria neocantista, a teoria clássica, e é só isso. Eles vão querer misturar e bagunçar a cabeça de vocês, mas nós vamos estar prontos para isso. Beleza? Vamos lá mais uma vez para esse quadrinho. Isso aqui tem que estar na tua cabeça, tem que saber de cor e salteado. Para ser crime, tem que ser um fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico tem a conduta, de acordo com a teoria finalista. O que tem aqui dentro? Isso, dolo e culpa. Qual o nome dos elementos subjetivos do crime? Tu diz, meu Deus, tô aqui, são esses dois elementos subjetivos, é isso aqui, dolo e culpa. Tá, mas não, tem outros não. Elemento subjetivo do crime, dolo e culpa. Então, tu pode ficar tranquilo que se eles vierem te perguntar, às vezes a gente fica assustado com o direito penal porque eles vêm com os nomes, um elemento subjetivo é dolo e culpa. Subjetivo, sujeito, dolo e culpa. Lembra disso. Resultado, nexo causal,
tipicidade. A antijuridicidade é presumida, lembra? A teoria que eu te falei possui os seguintes excludentes, o famoso li, li, com 3 es, li. Aqui tem o IP, lembra? IP. E hoje nós vamos estudar cada um desses pontos aqui. Cada um desses pontos. Hoje é o fato típico. Estamos conversando de um modo geral para nós poder entendermos como vamos estudar o fato típico, como a gente chegou aqui, né? Por isso que a gente viu as teorias, além das teorias caírem muito em prova também. Fato típico, vamos lá então. Começar agora bem devagar. A ideia aqui não é enlouquecer ninguém. A ideia é todo mundo aprender e todo mundo sair, ou pelo menos dormir, ou tentar dormir feliz. Deixa eu trocar de cor. Fato típico. Fato típico. Conduta versus um mero pensamento. Para existir uma conduta, precisa de exteriorização e voluntariedade. Desejo interno isolado não é conduta. Então, precisa exteriorizar e ser voluntário. Depois eu te digo por que precisa ser voluntário. Porque tem uma causa que exclui a conduta caso não seja voluntário. Ação versus omissão. Ação é fazer o que a lei proíbe, a omissão é não fazer o que a lei manda quando podia ou devia agir. Dolo versus culpa. Elementos, subjetivos da conduta. Às vezes vem com esse nomezinho na prova, a gente, meu Deus, é só dolo e culpa. Dolo, vontade de realizar o tipo ou assumir o risco, que aí é o dolo eventual, o nome. Mas vai ter as mesmas consequências, tanto o dolo puro quanto o dolo eventual. Agora, culpa, violação do dever de cuidado, que são causados pela imprudência, negligência, imperícia, com resultado previsível e evitável. Se não era previsível, não tem como tu responder por culpa. E se era inevitável, também não tem como tu responder. Ilicitude, em regra, é presumida, lembra? Quando o fato é típico, salvo causas de justificação. A gente já falou sobre isso. Responsabilização penal subjetiva. Vamos lá. Aplicação prática. Passo a passo. Eu trouxe para vocês aqui um passo a passo para analisar o crime. Houve um movimento voluntário? Não, não houve. Joãozinho tá lá. Joãozinho tá lá. Joãozinho fez um movimento voluntário? Não. O caso é fortuito ou força maior? Lembra que eu te falei que deveria, para ser a conduta, deveria ter voluntariedade? Se existir uma força maior, um caso fortuito, um sonambulismo, um movimento reflexo, uma coação física, presta muito atenção, física, exclui a conduta. Se exclui a conduta, encerra, porque não há crime. Lembra que é física, o que vai excluir a conduta é coação física. Mais pra frente eu vou te mostrar a coação moral irresistível, que aí vai excluir uma outra coisa, e não a conduta. Então lembra, para excluir a conduta, é uma coação física irresistível. O que é uma coação física? Aqui está o braço do Pedrinho, tá? O Joãozinho, por ser maior, o Joãozinho segura o braço de Pedrinho, ele faz o movimento, ele faz a força e faz com que a mão do Joãozinho mate a Mariazinha. Matou a Mariazinha. Tu entende que ele não fez uma conduta,
Foi uma coação física irresistível, física. Um outro elemento segurou o braço dele e fez ele matar a vítima. Então isso é uma coação física. Qual que é a diferença para uma coação moral? A coação moral, esse mesmo indivíduo aqui, ó, tentar desenhar igual, esse mesmo indivíduo tá com uma faca. Tá com uma faca, isso aqui é uma faca, com a família do outro. Aqui tá a mulher e os 2 filhos. E fala pra ele assim, ó. Vai lá, é pra sua mão ficou meio estranho isso aqui. Vai lá e rouba aquele banco pra mim. E ele vai lá e rouba o banco. Tu entende que não há uma coação física, mas sim moral. Cara, se eu não roubar o banco, se eu não abrir o cofre do banco, esse aqui vai, ó, matar a minha família. Isso é uma coação moral. Entenderam? Sim. Houve um movimento voluntário? Não, houve. Houve sim um movimento voluntário. A coação, controle físico, coação física exclui a conduta. Pressão psíquica irresistível, ou seja, a moral, que é essa aqui que eu te falei, exclui a culpabilidade, lá do outro lado. Lembra que são 3? Olha para a tua tabelinha aí. Olha para o teu quadrinho. Onde que está a culpabilidade? A culpabilidade está desse lado aqui. Onde que está a conduta? Nesse aqui. Se é física, exclui a conduta. Se é moral, exclui a culpabilidade. Desse lado aqui. Um está de um lado e outro do outro. Não são a mesma coisa. O que a banca vai querer fazer? Trocar uma pela outra, por óbvio. Que barbada, né? Dolo e culpa. Dolo e culpa, elementos subjetivos da conduta. Vai vir na tua prova. Quais são os elementos subjetivos da conduta? Meu Deus! Dolo e culpa. Lembra no finalismo? Lá o 3, lembra do 3? A conduta é a ação humana voluntária, dirigida a um fim. Nela se citam os elementos subjetivos. Dolo e culpa estão na conduta. Dolo natural, ou dolo incolor, a valor neutro, composto pelo elemento volitivo, vontade, mais o elemento cognitivo. Integra o fato típico, de acordo com a teoria finalista. O que é um dolo normativo, colorido, valorado, híbrido, dolo mal? É aquele antigo lado 1 e do 2, da teoria 1 e a teoria 2. Aqui é a teoria 3, finalismo, lembra? A 1 é a clássica e a 2 a neocantista. Neocantista, lembra disso? Que aí estava lá dentro da culpabilidade. Lembra disso? Olha para a tua tabelinha aí. Lá no artigo 18 do Código Penal diz assim, ó, diz que o crime é doloso, ou seja, doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O que quer dizer assumiu o risco de produzi-lo? Dolo eventual. Eventual. Ele assume o risco. Já vamos falar sobre isso mais para frente. Teorias do dolo. Teorias do dolo. É adoção no Brasil. Teoria da vontade. Descreve o dolo direto lá no artigo 18 que a gente acabou de ler. Teoria do consentimento, do assentimento, da anuência, da assunção, descreve o dolo eventual, que é aquela segunda parte. Também é adotada e vai responder pelo dolo do mesmo jeito. Qual que é a diferença do dolo direto, dolo eventual, culpa consciente e dolo alternativo? Meu Deus, Bruno, calma que é tranquilo. Vamos trocar de cor aqui, calma que é tranquilo. Ó, a gente já falou sobre... Minha canetinha. A gente falou sobre quase tudo isso aqui já. Dolo direto. Determinado, imediato, intencional, incondicionado. Quero o resultado específico. Eu quero matar fulano. Eu quero matar fulano. Artigo 121. Homicídio. Eu quero matar o meu vizinho. Dolo eventual. O que é o dolo eventual? Prevê e assume o risco. Cara, olha só.
eu vou dar um tiro aqui na direção da casa do meu vizinho. Cara, se pegar nele, se ele morrer, paciência. Tu assume o risco. Na prova vai estar isso aqui, ó. Assume o risco. Se tiver isso aqui na tua prova, nem pensa. Meu Deus, passei sem querer. Me perdoem. Nem pensa. Se tiver, assume o risco, dolo eventual. Culpa consciente. Olha só, culpa consciente. Qual que é a diferença? Ele prevê, mas ele confia sinceramente que ele, o superpoderoso, vai evitar o resultado. Eu vou andar no meu carro aqui a 200 km por hora dentro da cidade. Se um carro se atravessar na minha frente, se uma criança se atravessar na minha frente, eu tenho certeza que eu consigo desviar. É o dolo consciente. O dolo alternativo é uma espécie de dolo indireto. Quer de um ou de outro o resultado. Qualquer um deles satisfaz. Cara, não interessa se eu vou matar o fulano de um jeito ou do outro. Eu quero que ele morra. E esses são a diferença desses quatro elementos. Dolo direto, dolo eventual, culpa consciente e dolo alternativo. Enquadramento penal. Dolo direto e eventual respondem pelo mesmo tipo doloso. Não tem diferença. Ah, mas foi dolo eventual. Tá, tudo bem. Homicídio doloso. Azar o teu. Dolo alternativo. Ele vai responder pelo crime mais grave. Se não consumado ou mais grave, responde pela tentativa do crime mais grave. Checagem rápida. Se a questão perguntar onde está o dolo, e agora, de acordo com o finalismo, que é o 3, onde que vai estar? Dentro da conduta, que é dentro do fato típico. Como assim, Bruno? Falou muito rápido. Olha o teu quadrinho aí. Olha o teu quadrinho. Olha o quadrinho que tu fez. Se perguntarem, de acordo com o finalismo, onde está o dolo? Lembra, fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico tem o quê? A conduta, que tem o quê? As duas flechinhas que eu fazer, dolo e culpa. Exatamente isso que está aqui. Ah, mas agora eu comecei a entender, Bruno. Claro, agora tu começou a entender, mas não é difícil. Culpa, crime culposo. Opa, crime culposo, sim, a gente falou elementos subjetivos da conduta, dolo e culpa. Violação do dever objetivo de cuidado. Ó, é uma violação do dever objetivo de cuidado. Gerando um resultado não querido. Bah, eu não queria que acontecesse isso, mas aconteceu. Tem que ser previsível e evitável. E evitável. Modalidades. Imprudência. Ó, tu vai agir perigosamente, ou seja, é uma ação ativa. Negligência é uma desatenção, uma omissão de cuidado. É uma atitude, uma ação tua negativa. Negativa. Tu deixa de fazer. E a imperícia, lembra, ele não é perito. Falta técnica, falta habilidade em ofício, arte ou profissão. Aqui ficou o elementos, deveria ser um novo... Deveria ser aqui embaixo. Ó. Os elementos da culpabilidade. Conduta humana voluntária, tem que ser voluntária. Violação do dever de cuidado, como a gente leu bem no início. Um resultado naturalístico involuntário e previsível. Tem que haver nexo causal. Tipicidade. Bruno, o que é nexo causal que tu fala? Cara, é causa-efeito. Ó, causa, efeito. O que tu fez aqui segue uma linha pro resultado? Eu fiz uma ação aqui e o resultado foi esse? Nexo causal. O nome dessa linha é isso, ó. Nexo causal. Causa, efeito. O que eu fiz deu efeito. Isso que é o nexo causal. Mais para frente a gente vai estudar que existe algumas situações que rompe essa linha. Rompe o nexo causal. Tu não vai responder pelo crime ou tu vai responder só pelo aquilo que tu já fez. Mais para frente a gente fala sobre isso.
Tipicidade. Só há crime. Isso é bem importante. Eu vou até trocar de cor, porque vai cair em alguma prova que tu vai fazer. Certo que vai cair. Só há crime culposo se a lei prever. Lembra? Só há crime culposo se a lei prever a modalidade culposa. Quer um exemplo? Quero um exemplo. O homicídio lá no artigo 121, vai ter lá que fala assim, ó, o homicídio responde por homicídio culposo. Tem que estar na lei dizendo que é culposo. Outro exemplo, aborto. Aborto culposo não existe, porque não tem na lei lá no artigo do aborto, não tem, culposo, não tem o culposo. Então, só vai responder por um crime culposo se vier na modalidade culposa expressa onde? Na lei. Eu não posso dizer para ti que o que é culposo, o juiz não pode, ninguém pode, só a lei pode. Dito isso, modalidades de culpa: imprudência, ação arriscada, negligência, culpa em omissão, imperícia, culpa profissional, falta de aptidão técnica. Resultado naturalístico, via de regra, é indispensável para a consumação do crime culposo. Mudança no mundo exterior. Exemplo, morte. Esse é o resultado naturalístico. Dolo versus culpa. Dolo, conduta voluntária dirigida a um resultado ilícito. Quer ou assume o risco. Culpa, conduta também voluntária, mas sem a intenção do resultado, mas com a violação do dever de cuidado que produz o resultado não querido. Ou seja, tu não quis o resultado, mas ele aconteceu do mesmo jeito. Por isso que é culpável. Agora, se tu quis o resultado, aí é dolo. Crimes culposos. Crimes culposos. Material versus formal. Lembra de crime material? Exige o resultado. Uma exceção raríssima, no artigo 38 da Lei de Drogas, prescreve culposamente, quem prescreve culposamente drogas, tem que vir na lei, tem que estar expresso, escrito, tipificado, culposamente, drogas sem necessidade ao paciente. Então, é um crime culposo, é um crime culposo que está expresso no artigo 38 da lei. Crime culposo formal. Porque, em regra, os crimes culposos são materiais. Consuma-se sem o resultado naturalístico. Então, pense comigo. O crime culposo, em regra, é material. Exige um resultado naturalístico. Uma exceção raríssima. Por ser raríssima, pode cair em prova. Na lei de drogas, prescrever culposamente drogas sem necessidade do paciente. É um crime formal, ou seja, não precisa que o paciente tome essa droga, só o prescrever. Deixa eu pegar uma canetinha mais fininha para te explicar isso. O médico, João de Deus, prescreve drogas sem necessidade para o paciente. Aqui, já se consumou. Aqui já é o crime. Não precisa lá o Pedrinho tomar esse remédio. Isso aqui é para ser um remédio. Não precisa tomar o remédio. Não precisa ele ingerir o remédio. Basta somente o médico prescrever e já está tipificado o crime. Também nos crimes culposos não cabe a tentativa. Não cabe tentativa em crime culposo. Exceção. Sempre há uma exceção, né? Se for culpa imprópria, aí sim admite a tentativa. Bruno não falou que é culpa imprópria. Claro que não, por isso que eu trouxe aqui, Deixa eu trocar de cor. Culpa imprópria. Ocorre quando o agente, por erro evitável, sobre os pressupostos fáticos, ou seja, o que ele está vivendo no momento, no fato, na cena, no instante que ele pratica, na cena do crime, digamos assim,
no mundo que ele está, com a cabeça que ele está, onde ele está, no local que ele está, uma causa de justificação, também chamada de discriminante putativa, atua dolosamente, ele vai atuar dolosamente na conduta, ele tem a intenção de praticar o ato, mas vai responder pelo resultado culposo. Lembra que no crime culposo, tu não atua com dolo, tu atua com culpa, mas na culpa imprópria, tu atua com dolo, tu tem a intenção, porém tu responde como culposo. Um exemplo, o agente imagina estar agindo em legítima defesa e atua com dolo de se defender, mas é punido como se tivesse agido com culpa. Ou seja, um exemplo bem conhecido. Aqui está a casa, aqui está a casa de Pedrinho. A casa de Pedrinho. Tem um pátio muito grande, tá? Tem um pátio muito grande. Certa noite, o Pedrinho avista um elemento pulando a cerca, e ele olha e enxerga uma arma na mão desse indivíduo. Ele enxerga uma arma. Pedrinho, achando que está sendo vítima de um assalto, de um roubo, sai por trás da casa, dispara com a arma de fogo dele, e atinge esse indivíduo. Na próxima cena, quando ele vai lá ver quem que era o indivíduo que estava caído, quem que era? Era o seu vizinho. Era o vizinho que estava, tinha tomado uns tragos. Tinha tomado todas. Já não sabia nem quem era mais. E na mão dele era um chaveiro. Era um chaveiro que imitava uma arma. Ele achou estar em legítima defesa, agiu com dolo de atingir, mas vai responder por culpa. Porque era previsível, ele já tinha visto o vizinho dele entrar 1, 2, 3 vezes no pátio dele, então era previsível que fosse o vizinho. Entenderam? Ficou tranquilo? Isso é a culpa imprópria. Ele age com dolo, porém ele vai responder por culpa. Imprudência. Exemplo de imprudência: dirigir em velocidade incompatível e causar um acidente. É uma ação ativa que ele praticou. Outro exemplo: acrobacias com avião na cidade e ocorre um acidente. Também. Agora, negligência. O médico não realiza exame pré-operatório obrigatório. O paciente morre. Homicídio culposo por negligência. Não faz a manutenção no freio. O freio falha. Atropela 345. Culposo por negligência. Deveria ter feito a manutenção. Agora, imperícia. Imperícia é quando um instrutor dobra mal paraquedas por incapacidade técnica, ele não sabia direito, ele não sei o que ele fez, e a vítima morre. Homicídio culposo por imperícia. Sem a modalidade culposa, não há crime. Como eu te falei, tem que estar na lei, tem que estar positivado, escrito. Não existe aborto culposo, dano culposo, estupro culposo, furto culposo. Não admite a tentativa, lembra disso, aqui é campeão de prova. Não se admite a tentativa em crime prétero doloso. Exemplo de um crime prétero doloso, latrocínio. Dolo e culpa, latrocínio prétero doloso. A intenção da coronhada era só para roubar e acaba morrendo. Ele tem o dolo na coronhada e culpa no estado de morte, porque ele não tinha a intenção de dar coronhada para matar, e sim só para roubar. Então, o fato típico composto pela conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Nexo causal, relação de causalidade, vínculo, causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado. Resultado naturalístico, modificação concreta no mundo exterior decorrente da conduta, exemplo, morte,
ou lesão corporal. Jurídico normativo, lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, é a diferença do resultado naturalístico para o resultado jurídico, essa é a diferença. Crimes por espécie quanto ao resultado. Materiais. Os crimes materiais exigem um resultado naturalístico. Os crimes formais, eles se consumam sem a produção do resultado. Exemplo, a extorsão. Na prática da extorsão, já consumou o crime. Não precisa receber o dinheiro. Não precisa receber a plata. Não precisa. Crime de mera conduta não requerem um resultado. Ou seja, não precisa nem o resultado. Exemplo, a violação do domicílio. Tu violou o domicílio, já é mera conduta. E os crimes de perigo, proteção antecipada do bem jurídico. Exemplo, porte legal de arma de fogo. Ofende a paz pública. Não precisa tu atirar em ninguém, não precisa. Só em tu portar uma arma ilegal já é um crime de perigo. Aqui nós vamos entrar nas teorias. Causalidade objetiva, responsabilidade penal subjetiva. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra frente. Tá, vamos mais esses 3 slides, para não ficar tão extenso, já estamos em 1h10. A gente começa, eu achei que era tempo, mas não deu. O tempo passa muito rápido. Causalidade objetiva versus a responsabilidade penal subjetiva. O que é a causalidade objetiva? Relação de causa e efeito, apurada pelo artigo 13, sem considerar vontade e culpa. Ou seja, tu praticou, vai ter um efeito, apurado no artigo 13. Já a responsabilidade penal subjetiva depende do quê? Subjetivo, dolo e culpa. Lembra? Subjetivo, dolo e culpa. Subjetivo, dolo e culpa. Só com ambos, nexo mais o elemento subjetivo, a responsabilização penal. Ou seja, o fato que tu praticou, o fato tem que ter mais dolo ou culpa. Essa é a diferença. Aqui basta o fato. Basta o que tu fez ter um resultado. Independe de dolo e culpa. Ô meu, tu fez, não interessa se foi com vontade ou sem vontade, não interessa. Não exige o dolo e a culpa. Qual que é a regra do Código Penal? Teoria da equivalência dos antecedentes. Teoria, anota isso aí. Meu Deus, Bruno, mas que teoria? Não, é só nomezinho, calma. Olha, teoria da equivalência dos antecedentes. Deixa eu trocar minha canetinha de cor. Também chamada da teoria sine qua non, ou equivalência das condições simples, generalizada, mas a mais conhecida são essas duas. Condição sine qua non, equivalência das condições. O que quer dizer? Conditio sine qua non quer dizer condição sem a qual o resultado não aconteceria. Não aconteceria. Então, o que tu fez resultou, acarretou no resultado? O que tu fez tem a ver com o resultado? Sim. Ou não tem a ver? É isso que a gente vai ver aqui. Se eu eliminar mentalmente o fato que eu fiz, o que eu pratiquei, o resultado ocorreria ou não? Se a resposta for não, o fato é a causa. Se o fato for sim, não é a causa. Como assim, Bruno? Bagunçou a minha cabeça. Tá. Olha, eu peguei um tijolo, joguei na cabeça do Pedrinho. Pum! Resultado, lesão corporal. Se eu excluir o tijolo, eu ter jogado o tijolo, ele ia ter essa lesão? Não
não ia ter essa lesão. Então, a tijolada é a causa. A tijolada é a causa. Vamos para outro exemplo, tá? Outro exemplo. Eu dirigindo o meu carro a 200 por hora. Colido, pum, num outro carro. Desmancha o carro. Porque ele parou numa sinaleira, tá? Um exemplo bem trouxa, numa sinaleira. Se eu não estivesse a 200 por hora, eu teria colidido com ele? Não, eu não teria. Então, eu andar a 200 por hora é a causa. Agora, se eu não andasse a 200 por hora e mesmo assim eu tivesse colidido, não é causa. Nesse mesmo exemplo, deixa eu apagar aqui, nesse mesmo exemplo da sinaleira, vou trocar só de cor. Eu venho no meu carro, tá? Meu carro. E o carro da frente, simplesmente no sinal verde, ele para. E eu venho, pum, eu dentro lá da velocidade correta. Só que tu entende que eu estar a 30 por hora não é a causa da colisão, e sim ele ter freado, né? Certo? Ele ter freado. Então, eu estar a 30 por hora não é a causa é ele. Ele que teve a causa de ter freado do nada no sinal verde. Entenderam? Sim ou não, mais ou menos? Mais pra frente. Ó, classifica o crime se ele é material, formal, de mera conduta ou de perigo. Lembra, o material, ele exige um resultado naturalístico. O formal não precisa do resultado naturalístico. O mera conduta não precisa de resultado nenhum. E o de perigo é em abstrato. Só em estar com a arma já é perigoso, já é consumado o crime. De mera conduta não precisa de consumação. Não é resultado, é consumação. Não precisa de consumação. Então, o material precisa do resultado natural. De novo. O crime material exige resultado naturalístico. O formal não exige resultado naturalístico. De mera conduta não exige a consumação. E o de perigo, basta estar com a arma de fogo, já coloca em risco a sociedade. Ó, se for material, aplica o processo da eliminação para apontar a causa. A mesma coisa que a gente fez com o carro. Verifica se há dolo ou culpa do agente. Só responde quem, além da causa, agiu com dolo ou culpa. Se eu estava no meu carro a 30 por hora, tudo certinho, eu não respondo por nada. Se eu estava a 200 por hora, eu assumi no mínimo culposamente, né? No mínimo. João decepou a perna de Francisco com um facão. Olha o exemplo. O ato de João ter pego o facão e batido na perna de Francisco é a causa? Sim. Então, ele vai ser responsável pelo faconaço aí no Francisco. Crime formal. Extorsão, consumação independe de obter a vantagem. Ao resultado jurídico, ofensa ao patrimônio. Então, quando eu exijo lá o dinheiro, já consumou, já está consumado o crime. Não precisa eu pegar o dinheiro, não precisa. Crime de perigo, porte de arma ilegal, não exige resultado naturalístico. Só em eu estar com uma arma ilegal já fere a paz pública. Crimes materiais
lesão, homicídio, lesão corporal, roubo, violência, ameaça, alteração da posse. Já o roubo já se configura com um crime material. Vamos parar por aqui no nexo causal. Volta para cá. Eu achei que eu ia conseguir. Eu juro que eu achei que eu ia conseguir trazer todo o fato típico. Não consegui, já passou 1h20. Então, na aula 3, eu vou seguir no nexo causal e a gente vai esmiuçando com calma. Lembra desse teu quadrinho? O quadrinho tem que estar na cabeça, o que é o fato típico, ilícito e culpável. Fica tranquilo, eu vou tentar, fiquem tranquilos ou tranquilas, não sei que hora tá assistindo, se tá com sono, descansa, amanhã assiste de novo mais uma vez. Vai com calma pausando o vídeo, porque eu tenho certeza que tu vai entender essa teoria do crime que para muitos é um bicho de 7 cabeças. E eu tô trazendo aqui para ti que não é. Com conceitos mais tranquilos, com exemplos mais fáceis, mais objetivo possível. Eu te espero na próxima aula. Se tu gostou, já manda aí para alguém, já curte aí o vídeo, já compartilha com mais um colega, 2, pelo menos para dar risada aqui dos nossos exemplos, das nossas conversas. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.